Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. É sério, a gente vai ter que lidar agora com uma audiência um pouco menor. Perdemos aí a possibilidade de transmitir o programa pelo fio diário, pelo menos por enquanto. Então, é sempre bom avisar as pessoas que não estão sabendo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o assunto principal do programa, obviamente, tem que ser as eleições da Venezuela. E eu sempre digo que nós, no Brasil, né, não queremos virar a Venezuela. Muito do que a gente fez no Brasil em 2015 e 2016, retirando o PT do poder, foi justamente olhando para a Venezuela e falar: a gente não quer virar a Venezuela. Mas eu digo também para nós, para vocês, espectadores, que e tem vários aspectos no qual nós estamos piores no Brasil do que a Venezuela. Eu sempre digo que eu tenho amigos aqui que vivem, vou contar um pouco sobre isso. Eu tenho muitos amigos venezuelanos que vivem aqui e inclusive amigos jornalistas que são impressionados com o grau de censura que eu vivo, por exemplo, que eles não vivem. Não há um Alan dos Santos venezuelano, né? Então, em certo sentido, o Brasil vive uma situação já pior do que a Venezuela, principalmente no quesito liberdade de expressão. Eu acho que o único país que tem um paralelo parecido, similar ao brasileiro, na questão da liberdade de expressão é a China, né? Só os chineses vivem algo parecido em termos de ditadura, Coreia do Norte e tudo mais. E qual o remédio dos chineses contra essa censura? Ora, o remédio deles é justamente o VPN. E é por isso que todo o programa, não me canso de recomendar a vocês que tenham um VPN. O melhor deles, na minha opinião, o que eu já anuncio antes deles se tornarem patrocinadores do canal, é o Proton VPN. Ele é muito simples de usar. Você, com o link aqui na descrição, clica, faz uma conta rapidinho e você fica imune de hackers, imune de vírus, de vírus e vários hackers. Você fica imune dos loucos da polícia eletrônica do Xandão, e você fica também livre para, não importar o que acontecer, não tenha um ditador, como a gente está vendo agora, que pode suprimir a verdade, né? O Maduro fica dizendo: eu falo para vocês a verdade, vocês só não podem ouvir outras coisas. A verdade dele é tão frágil que ele não quer que você ouça nada que não seja a imprensa oficial. O remédio para isso é o VPN. Eu digo para vocês, quando vocês precisarem de um VPN, talvez seja tarde demais. Eu falo isso, que isso é importante. Toda vez que eu vou para... Agora eu não tenho ido mais para a China, eu acho que não é prudente, mas toda vez que eu ia para a China, alguém ia para a China, uma das coisas que eles me falavam é: baixe o VPN antes de chegar na China, porque depois que você está lá, você não consegue. Então, quando chegar a hora de baixar um VPN, talvez seja tarde demais, mas se você já tem o VPN instalado, não tem nada que eles possam fazer. Não perca tempo. O link está aqui na descrição. Tem um plano de $4,99 por mês no plano anual. Eu recomendo demais. É item de necessidade básica. Ativa quando for usar, desativa quando quiser abrir um banco, alguma coisa assim. E além de tudo, você abre o catálogo de streaming dos Netflix, Amazon Prime, etc. da vida. Eu uso para ver as coisas do Brasil, né, que são banidas. Uso o VPN, me conecto no Brasil e vejo. Quero ver tal notícia, quero ver tal coisa que não consigo ver daqui. Então, o VPN é ferramenta de sobrevivência básica. Tem, inclusive, uma versão gratuita, aqui no Proto, aqui embaixo, no canto direito. Mas eu recomendo, sem dúvida nenhuma, a paga, que é muito melhor. Vamos continuar no assunto de censura e Venezuela, porque acho que todo mundo ficou vidrado nesse final de semana, no domingo e na segunda-feira, na situação da Venezuela. E parece uma coisa absolutamente louca, pareceu uma coisa assim, absolutamente uma loucura mesmo. Mas eu acho que para nós que somos brasileiros, não deveria ser tão loucura. E eu conto para vocês que eu vivo numa história, lá vou eu contar a história, mas eu digo para vocês que eu vivo numa cidade, aqui na Flórida, que se chama Weston. Weston é a mesma cidade que o Constantino vive, pelo menos até está se mudando, mas vivia agora aqui em Weston. É uma cidade maravilhosa, muito bonita, foi feita pela incorporadora da Disney, então é tudo muito bonitinho aqui, tal, bem um subúrbio americano de casinhas. E o Weston é muito conhecido por ter uma população enorme venezuelana. E tanto que algumas pessoas chamam de Westonzuela, de tantos venezuelanos que tem aqui. Acho que as duas cidades aqui da região que tem mais venezuelanos são Weston e Doral. E
é engraçado, aqui em Weston, 20% de uma cidade que tem uns 80 mil habitantes, aproximadamente, ou seja, bastante gente, é composta de venezuelanos. Né? A cidade é uma cidade de muitos venezuelanos. E, em geral, pessoas aqui com boas condições financeiras. O Weston é uma cidade relativamente cara para os padrões dos Estados Unidos e até para os padrões do sul da Flórida. Então, basicamente, o que tem aqui são venezuelanos, e hoje 5% da cidade são de brasileiros já, tá? A gente tem até loja de produtos do Brasil aqui, mas basicamente são pessoas que saíram da Venezuela para os Estados Unidos. Então, imigraram para cá. Então, até tem um grupo de pessoas aqui que é interessante, que tem um conflito entre eles, que tem algumas pessoas que vieram para cá porque roubaram tanto dinheiro na Venezuela durante o governo Chávez e Maduro, que fizeram uma segunda residência aqui. Isso também é bem parecido com o Brasil, também tem muita gente que encheu a burra de dinheiro com corrupção no Brasil e comprou apartamento lá, Miami, Key Biscayne, tem muito disso aqui também. Mas, de um modo geral, são pessoas fugindo do regime venezuelano, a classe média alta venezuelana que saiu do país. Então, domingo aqui, eram muitas bandeiras os carros com adesivo e etc., buzinaço, em relação à Venezuela. E eu fui ao mercado num determinado momento e vi um carro com a bandeira da Venezuela. E era uma senhora de uns 45, 50 anos, e eu parei para conversar com ela. E perguntei, poxa, e aí, né? Tô acompanhando as eleições de vocês estão animados? E ela estava extremamente animada. Falou, olha, acho que agora nós vamos retirar o Maduro do poder, ninguém aguenta mais, a situação, eu não conheço mais um venezuelano que apoia o Maduro, até teve isso no passado, mas hoje é só a camada que é beneficiada por ele direto, ele vai perder com 70% dos votos. E eu olhei para ela, eu já tinha ouvido esse discurso antes, né? A gente vai ganhar com 70% dos votos. Onde foi que eu ouvi isso antes? Eu virei para ela e falei assim, eu não estava muito animado, né? Eu olhei para ela e falei assim, mas você não tem medo do Maduro roubar as eleições? E ela falou assim, não, ele vai tentar roubar, mas a gente está de olho, vai ter gente em tudo que é lugar, etc, etc. E eu olhei para ela e falei assim, poxa, né, eu não sou especialista em eleição da Venezuela, mas poxa, depois do que a gente viveu no Brasil em 2022, ou mesmo o que vivemos nos Estados Unidos em 2020, não tinha como eu estar lá muito animado, né? Não tinha como eu estar, caramba, eu acho que o Maduro não vai roubar, ele não tem os meios, etc, etc. Eu digo que nós brasileiros, né, talvez estivéssemos mais vacinados, tem muito tempo que não tinha eleição na Venezuela, e eu acho que nós já estávamos vacinados com a ideia de que ter eleição ou não é isso que garante a democracia. E não tem como não reparar que as notícias do Brasil e da Venezuela são muito parecidas. Então, eu posso ler algumas notícias para vocês e vocês me respondam quem foi que disse. Aqui no chat, eu tenho aqui um retorno do chat aqui embaixo, então vocês me digam, e quando vocês me virem olhando assim para baixo, é porque eu estou olhando aqui o chat, tá? Por exemplo, alguém acabou de comentar aqui, Maduro tem as Forças Armadas na mão. Eu falo, vamos chegar nesse ponto. Né? Mas, por exemplo, quem foi que disse nosso sistema eleitoral é totalmente seguro? É um exemplo para os outros países. Essa frase é de Alexandre de Moraes ou é de Nicolás Maduro? Decidam. É dos dois, né? Aspas literais, o nosso sistema tem altíssimo nível de segurança e nossas eleições foram legítimas. Quem disse isso? Foi Nicolás Maduro ou foi Alexandre de Moraes em novembro de 2022? Né? Onde foi que o candidato da esquerda venceu a eleição com 51% dos votos? Né? Ou então, que tal essa? Autoridades abrem investigação contra candidato de oposição por fraude eleitoral. Essa notícia é do Brasil ou é da Venezuela?
Afinal, quem no Brasil, né, no STF, no Brasil, por exemplo, o STF não só acusou a oposição, né, como o Alexandre multou em 22 milhões. Na Venezuela, no Brasil foi o Ministério Público, na Venezuela foi o Ministério, na Venezuela foi o Ministério Público, no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal, mas é a mesma coisa. Aliás, o Ministério Público do Brasil também foi em cima, por exemplo, da Jovem Pan. Lembrem disso? Quem é o arqui-inimigo do Elon Musk? É o Alexandre de Moraes ou é o Nicolás Maduro? Aliás, essa eu tenho que ser honesto aqui, que o Alexandre de Moraes usou uma... O Alexandre de Moraes foi um pouco menos ridículo do que o Maduro na forma como ele se colocou. Os dois consideram o Elon Musk o arqui-inimigo, mas o Maduro foi muito ridículo, vale até a pena a gente colocar aqui o vídeo, Bruno. Virtual que la controla, nuestro nuevo archienemigo, olha, el célebre Elon Musk, ele não consegue que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Archienemigo. Não, essa parte eu quero de novo. Elon Musk, que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata. Eu confesso que nem os caras da Globo News foram tão ridículos. Lembrem que teve gente na Globo News dizendo que o Elon Musk estava por trás da articulação da direita internacional. Essa frase dita pelo Maduro foi dita quase que literalmente pela Globo News. A parte é que ninguém teve a coragem de ser tão ridículo a ponto de dizer que o Elon Musk ia invadir o Brasil com o seu exército e os seus foguetes. Mas toda essa parte da articulação internacional, isso foi dito igualzinho pela esquerda. Com tu satélite, pretende ele controlar el mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder econômico respaldando a ideologia fascista de extrema direita. Ideologia fascista de extrema direita. Vocês ouviram já esse termo em algum lugar, não? Ideologia fascista de extrema direita? E agora, então, lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. ¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. Lo voy a decir porque dá vergüenza. É o Elon Musk que tem que ficar envergonhado. Um Twitter, que llamábamos antes, con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó las elecciones, las cajas que se están robando el CNE. Elon Musk, estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate, que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelear? Ó, Elon Musk tá se cagando agora da Venezuela. Mas eu volto a dizer, o discurso é exatamente o mesmo discurso. O discurso contra o fascismo da extrema-direita, o discurso do Elon Musk está por trás dessa rede. A revolta com Elon Musk é pelo motivo que todos nós já sabemos. Por que o Elon Musk se tornou um arqui-inimigo tanto do Maduro quanto do Alexandre de Moraes ou do Barroso e de quem quer que seja do próprio Lula? Porque o X resolveu romper o acordo que existia desde as eleições americanas de 2020 de censura. Então nós tivemos a oportunidade, por exemplo, em casos recentes, né, tanto no caso do atentado ao Donald Trump, quanto agora nas eleições da Venezuela, de ver o que está acontecendo. E a gente está vendo que o bicho está pegando na Venezuela. A população, graças ao X, né, a população está puta nas calças.
né? Parece que, sei lá, eles foram, não sei se soa familiar para vocês no Brasil, né? Para a gente no Brasil, que parece que a população foi às ruas protestar e cometeu até atos de vandalismo. Bota o vídeo aí, Pedro. Nego puto nas calças. Essa imagem, obviamente, né? Lembra muito a queda da estátua do Saddam Hussein no Iraque e aí a estátua do Chávez. Mas a gente não tem como crer que o povo venezuelano tenha meios de efetivamente derrubar o governo Maduro. Não há meios, mas há uma revolta popular. E é claro que você tem que fazer uma semelhança disso que está acontecendo com o 8 de janeiro ou o 6 de janeiro. Não é uma mera coincidência. Porque a pergunta, a reflexão honesta que deveria estar acontecendo nos jornais, e o Ministério Público ficou muito revoltado quando eu disse na Jovem Pan, apesar de eu ter condenado e ter chamado as pessoas do 8 de janeiro de estúpidas na forma como elas estavam caindo numa armadilha, né, que obviamente se mostrou realidade depois, eu simplesmente tive a felicidade de saber que era uma armadilha antes, por acompanhar a política americana, mas o Ministério Público ficou revoltado com o fato de eu ter dito que eu compreendi a revolta daquelas pessoas. E eu convido você que está me assistindo honestamente a se manifestar no chat, nos comentários, como deveria reagir a população de um país diante de um roubo flagrante das suas eleições e com total, depois de perder completamente a confiança nas suas instituições. Respondam honestamente, como deve reagir uma população diante de uma situação dessa? É para ficar parado? É para sentar em casa e choramingar? Ou é para ir para as ruas protestar? E às vezes os protestos até saem do controle e chegam ao estado que a gente viu aqui de vandalismo. E eu publiquei, por exemplo, no meu ex, está lá, falando do ex, é por isso, de novo, por isso que é o arqui-inimigo do Alexandre e do Maduro, né? O arqui-inimigo dos ditadores, o arqui-inimigo do Xi Jinping, que também baniu o ex na China, ou do Kim Jong-il, que baniu na Coreia do Norte. Mas eu publiquei no meu ex uma pesquisa que mostrou que o percentual de venezuelanos que desconfiam do seu sistema eleitoral é praticamente idêntico ao percentual de brasileiros que desconfiam do seu processo eleitoral. Ali, na faixa dos 30 e poucos, 40% da população do Brasil não confiam no seu sistema, pesquisa da Atlas Intel, e a mesma coisa, o número parecido da população venezuelana. O grau de pessoas que confiam e aprovam o trabalho do Supremo Tribunal Federal no Brasil hoje está chegando abaixo dos 2 dígitos. 13% da população, se eu não me engano. Então, quando você chega a esse estágio, você repara, olha, a população tentou se manifestar democraticamente nas urnas. E foi um festival, nós vimos aqui um monte de gente impedida de votar, uma falta de transparência completa no processo eleitoral, e aqueles que controlam o processo dizem, não, nosso processo é maravilhoso. Nós temos aqui, nós somos exemplo para o mundo inteiro. Nem o Brasil é tão bom quanto a gente. Como deve reagir uma população que se encontra nessa situação? Ora, eu vou fazer um paralelo com os Estados Unidos, então se vocês não querem que eu faça paralelo no Brasil. A população recorreu à justiça nos Estados Unidos. É mentira, é falso, é fake news de que o Donald Trump foi derrotado na justiça todas as vezes. A maioria dos processos, como o fatídico processo da Suprema Corte, os tribunais se recusaram a olhar os casos. Então você tinha uma população que, graças às redes sociais, se fosse antes das redes sociais, na época que o Alexandre dizia que eram os tempos áureos,
ninguém ia ter visto o que estava acontecendo na Pensilvânia, ninguém tinha visto o que tinha acontecido em Fulton County, ninguém tinha visto o que estava acontecendo no Arizona, ninguém tinha visto as imagens das caixas sendo colocadas, o 2000 Mules não tinha saído, ninguém tinha visto o que tinha acontecido antes das eras das redes sociais. A imprensa tinha determinado que o ganhador era o Biden, e ninguém, que estava, aliás, em um ótimo estado mental, como sabemos, né, não estava nada senil. Então, antes da internet, todo mundo ia acreditar que estava tudo uma maravilha. Mas depois da internet, tem uma massa da população que nós estamos falando de dezenas ou talvez uma centena de milhão de pessoas. Dezenas e dezenas de milhões de pessoas que não confiam no seu sistema. Essas pessoas olham e veem a imprensa escarrando na cara delas. A imprensa, no caso da Venezuela, é a imprensa oficial. Eu não vejo nenhuma diferença entre a imprensa oficial da Venezuela e a Globo News. Absolutamente a mesma coisa. Talvez a Globo News esteja mais à esquerda do que a imprensa oficial da Venezuela. O discurso é o mesmo. Elon Musk está por trás de tudo, o atentado do Trump foi fajuto, os imperialistas fascistas de extrema direita, Aliança Global, o discurso é a mesma coisa. Então essas pessoas, em vez de reconhecerem qual é a situação e falarem assim, pô, vamos ter uma discussão, vamos ter um painel, como a Jovem Pan chegou a fazer. Olha, tinha pessoas lá que acreditavam, tinha pessoas que não acreditavam, vamos ter um painel e vamos ter uma discussão, vamos fazer as perguntas para as autoridades, etc, etc. Não, a imprensa dos Estados Unidos, a imprensa do Brasil e a imprensa da Venezuela, todo mundo não, foi uma maravilha. Isso aí, quem desconfia é negacionista eleitoral. Então, a população só tem como reagir dessa forma que a gente está vendo. E eu digo que é uma forma estúpida, e disse que era estúpida no 8 de janeiro, não por não ser legítimo o sentimento, mas por ser claramente uma armadilha. Se você não dispõe dos meios, você está se colocando numa situação de vulnerabilidade. Eu sempre falo isso. Uma boa parte de eu poder falar o que eu estou falando é porque eu estou dentro de um país livre. Se eu estivesse no Brasil, eu ia ter que fazer que nem fez o Fiuza, por exemplo, que tem que se calar. Senão você morre jogado num calabouço. Soldado que sai correndo na frente da metralhadora, ele não é herói, ele é estúpido. Então, a Bíblia fala, a gente ser inocente como a pomba, mas prudente, esperto como a serpente. A prudência é a virtude cardinal. Porque a consequência disso, a gente viu no Brasil, é mais truculência estatal, que agora vai chamar esses protestos de, vocês já sabem, golpe de Estado e ameaça à democracia. Com direito a endosso dos militares. Não é brincadeira. Realmente endosso dos militares. Estamos en presencia, sencillamente, así lo digo, de un golpe de Estado. Golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas. Os fascistas da direita extrema. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Essa frase poderia ter saído da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou do comandante do Exército do Brasil. Está apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela, que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Há um golpe em curso e o Maduro é o salvador da democracia, o protetor da democracia. No Brasil foi o Alexandre. É golpe. Quando foi que a gente ouviu isso antes? Eu já expliquei, golpe de Estado para a esquerda é qualquer coisa que os tire do poder. Vocês acham que o general Tomás Frajola, comandante do Exército Brasileiro, não sentiu uma invejinha desse cara aí, sei lá que é o nome desse Zé Porra aí, da Venezuela, que foi lá e tudo colocado pelo Maduro,
Assim como o general Frajola, completamente incompetente e desacreditado para a função que tem, foi colocado lá pelo Alexandre. Talvez as nossas Forças Armadas não tenham chegado a uma postura tão ativa, porque de fato falta altivez às nossas Forças Armadas, mas passivamente o resultado foi o mesmo. Eu estava vendo uma entrevista do meu mestre de jiu-jitsu, Pedro Valente, no ConnectCast, aliás, recomendo muito para quem gosta de jiu-jitsu, e ele falando o seguinte, que o pai dele ensinava para ele que, eu vou parafrasear aqui, acho que citando algum jurista alemão, o que é sempre perigoso, mas dizendo o seguinte, que basicamente dizendo o seguinte, aquele que tolera uma injustiça é pior do que aquele que comete uma injustiça. Porque o que comete uma injustiça, às vezes, pode não saber, etc. Mas o que tolera, ele está vendo aquilo, ele está aceitando aquilo. Então, o pecado, né, como a igreja separa, né, o pecado da comissão e o pecado da omissão. Os dois são pecados. Então, talvez tenhamos forças armadas com níveis diferentes. Então, mas se tornaram partícipes, em ambos os países, da repressão política. E não tenho dúvida, esse é o caminho da Venezuela. Esse é o caminho da repressão política. A gente já tinha, na Venezuela, assim como no Brasil, a grande líder da oposição, no caso lá a Maria Corina, no caso do Brasil Jair Bolsonaro, ambos inelegíveis por decisão de tribunal. Tribunal aparelhado pelo Maduro lá e tribunal aparelhado pelos 25 anos de governo de esquerda que a gente teve no Brasil. Mas agora, já eles têm um Daniel Silveira, digamos assim, para chamar de seus. Né? Os capangas do Maduro sequestraram o Fred Superiano, o ex-deputado, líder oposicionista, e também o Rafael Sívera, o coordenador juvenil do partido La Causa R, na Venezuela. Olha esse vídeo que é impressionante. ¡Ey, ey! ¡Suéltalo! 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 Soltem, ¡Suéltalo! Que coisa impressionante. ¡Suéltalo! ¡A la bola de la dictadura! O povo gritando da ¡Acá hay ditadura. todos muertos, hijo de puta! ¡La venganza es dulce! ¡Les queda poco tiempo, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Choros de mierda! ¡Secuestraron a alguien! ¡Secuestraron a alguien! Eu me pergunto, qual é a diferença da forma que esse cara foi preso da forma, por exemplo, que o Cacique Sererê foi preso? Eu me pergunto, é honesta a pergunta. Se alguém puder me dizer qual é a diferença entre a forma como o Cacique Sererê foi preso e a forma como o Fred Superiano da Venezuela foi preso, se alguém puder me dizer a diferença, eu vou ficar assim, por favor, pessoal, o chat está aqui para isso. Aí eu me pergunto, eu estou fazendo só perguntas e reflexões honestas aqui, são todas perguntas. Retóricas, porém perguntas. Se o Fred Superiano tivesse recebido esses capangas do Maduro na base da bala, igual o Roberto Jefferson recebeu, os capangas do Alexandre, ele teria perdido a razão? Porque essas são as reflexões que a gente tem que fazer nesse momento. A gente está olhando no espelho e está vendo a realidade. Então essas são as perguntas que a gente tem que fazer naquele momento. Nesse momento. Na época que o Roberto Jefferson reagiu do jeito que reagiu, veio todo mundo, inclusive o Bolsonaro. Não, isso é muito errado, a forma como ele recebeu. Eu não. Eu falei assim, não acho que tenha sido inteligente. Mas o que o cara pode fazer? Quando chega
quando chegam, eu digo, a diferença entre capanga e policial, ela é boa, o inglês explica bem. O inglês se chama o policial de agências de law enforcement. São agências que fazem cumprir a lei. Então, qual é a diferença entre um capanga, que é um cara que para um carro preto e te joga dentro e te leva embora, e o law enforcement, e a polícia? A polícia está policiando a lei, o cumprimento da lei. Então, se você age à margem da lei, você já não é mais policial, você não é mais law enforcement. Você é capanga. Todos vocês, policiais federais, que cumprem ordens à margem da lei, são marginais e capangas. Todos! Até você que derruba minha rede social. Até você da Anatel que derruba minhas redes sociais. Capangas. Marginais. Essa é a imagem de vocês. Essa é a imagem de vocês. Vocês são isso. Parem de se enganar, enfrentem a realidade. E eu não vou dizer para ninguém receber vocês a bala, porque Deus me livre. Sou radicalmente contra. Mas eu não posso dizer que esse não é um sentimento legítimo. Eu não acho que seja inteligente, não recomendo. Mas eu me pergunto, o Fred Superiano, o ex-deputado, oposicionista, ele vai ficar preso dentro da lei ou à margem da lei, como está o Daniel Silveira? 90 dias, 90 e tantos dias, preso além do prazo. Cada dia o Alexandre inventa uma desculpa. Eu já contei para vocês a história aqui, vou repetir. De uma fonte que foi presa pelo Alexandre de Moraes, ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa fonte foi presa e depois tentaram forçar essa pessoa a fazer uma delação de todas as formas. Espero até que eles estejam me assistindo. Tentaram forçar essa pessoa a fazer uma delação de todas as formas. Enfiaram a porrada nele na prisão. E a Polícia Federal chamava ele lá e falava: chato isso que está acontecendo. Poxa, você apanhou, poxa, já é o senhor. Caramba, só falar do Bolsonaro. Tem alguma coisa para falar do Bolsonaro? E o cara falava: pô, não tem. Segurou. Como está segurando o Felipe Martins, que está preso, sequestrado, igualzinho, da mesma forma, parou um carro preto na porta da casa do Felipe Martins e arrancou ele da frente da família dele e levou ele para um lugar onde ele está preso à margem da lei. Igualzinho, esses são vocês. A gente viu as imagens das pessoas que levam os presos do 8 de janeiro. Os policiais lá. Minha senhora, a gente está aqui cumprindo ordem. Esses são vocês. Se olhem no espelho. Esse ao qual eu estou me referindo, uma hora conseguiu receber o alvará de soltura. E aí teve um problema. O Alexandre deu lá a ordem de soltura e não conseguia ser solto porque a prisão dele não constava em nenhum sistema. Sei lá qual é o sistema de captura da Polícia Federal, o sistema dos mandatos, do CNJ, esses sistemas dele. Ele passou 4 meses preso sem o mandado de prisão dele constar em nenhum sistema. O mandado de prisão dele era simplesmente um papel assinado pelo Alexandre. Não é mais o Estado, não são mais agentes da lei, são capangas agindo à margem da lei. É exatamente esse caso. E não é o único. Você vê o caso, aquele outro daquele jornalista que eu esqueci o nome, coitado, até uma injustiça. O cara que chegou no aeroporto, sentou no aeroporto, foi preso. Aí perguntaram, mas eu tô preso? Não, você está detido. Pelo quê? Não sei ainda, estou esperando o STF aberto para ligar. Aí ligou para o STF
e o Frutuoso ligou para o STF, e o STF, aí o Alexandre chegou, depois de fazer a sauna dele, jogar o tênis dele, dar aquela malhada que ele dá lá na academia do Exército, agora parece que não está dando mais lá, lutar o Muay Thai dele, aí o Alexandre, foi lá, sentou 2 horas da tarde na cadeira e falou, bom, vamos lá, que processo que eu tenho que ter? Tem um delegado da Polícia Federal com um cara preso aí para você. Manda fazer um mandado de prisão retroativo aí. Qual é a diferença disso para o que está se passando na Venezuela? Eu debato com qualquer um, em qualquer lugar, e mostro que nós vivemos a mesma situação. É tudo instrumento de poder. Só muda o grau. Então, eleição duvidosa, check. Eleição controlada pelas autoridades ligadas à esquerda, check. A eleição que dizem que é a mais segura do planeta, exemplo do mundo, check. Resultado de 51-49, mínimo suficiente para ganhar, check. População protestando furiosamente nas ruas, check. Repressão à população com presos políticos, com aumento da perseguição política, check. Elon Musk virando arqui-inimigo, check. Os militares garantidores do golpe, check. A esquerda mundial unida em torno, check. Ora, todos os países, os poucos países que aprovaram a eleição da Venezuela, por isso que eu digo que muda o grau, mas não muda a doença, todos bateram palma na eleição do Brasil. Todos, sem exceção. Veja bem o que eu estou dizendo. Não é que todos que aprovaram a eleição do Brasil e reconheceram a eleição do Brasil imediatamente, como os Estados Unidos, reconheceram a da Venezuela. Isso não é verdade. Mas todos os que reconheceram a da Venezuela foram os primeiros a reconhecer do Brasil, inclusive a Venezuela. E tudo isso acontece em nome de salvar a democracia, né? Sempre de um inimigo, que na Venezuela são os Yankees, mas são os fascistas de extrema direita. Então, em nome de salvar a democracia dos fascistas de extrema direita, o Maduro salva a democracia venezuelana. Todas as caixas você pode check. O Nicolas Ferreira, grande deputado, querido amigo, falou muito bem no Twitter dele. Ele escreveu alguma coisa assim: o Brasil só passa mais maquiagem antes de sair. E ele tem razão. Ele tem razão. Tudo isso está tendo uma função pedagógica muito grande para o Brasil. É só um grau diferente do problema que a gente passou no Brasil, ou o problema que os Estados Unidos passaram em 2020. E que a gente espera que tenham mudado o sistema o suficiente. Um dia dá para a gente falar mais só sobre isso, mas para que não passe em 2024. E é a grande dúvida da população. Ninguém tem dúvida de que o Trump vai ganhar se a eleição for legítima. A dúvida passa... Tem uma frase do Napoleão, que às vezes é atribuída ao Stalin, e a gente não sabe se o Stalin também disse, não tem muito registro disso, mas que o Napoleão disse, tem registro, está no New York Times, em 1880, o Napoleão disse: não importa quem vota, desde que eu conte os votos. E é o mesmo problema, só muda o grau. A Venezuela saiu sem maquiagem, a gente se olhou no espelho e se escancarou a democracia horrorosa que a gente vive. E a gente imaginaria, se nós fôssemos pessoas um pouco mais inocentes, a gente imaginaria que diante desse exemplo explícito do que é a democracia relativa, porque você pensa, né? Os Estados Unidos têm... Eu uso o exemplo do vírus e sistemas imunológicos diferentes. Os Estados Unidos estão com esse vírus da esquerda, do comunismo, vamos chamar assim,
mas o sistema imunológico americano mantém a coisa mais ou menos funcionando aqui, tem resposta, né? O país está respondendo. Vamos ver se vai conseguir debelar a doença, mas está respondendo. No Brasil, a gente teve alguma tentativa de resposta imunológica. Para Bolsonaro foi isso. Mas a gente não tem um sistema tão forte quanto o americano. E na Venezuela, a Venezuela não tem um sistema imunológico nenhum. É uma senhora de idade de 103 anos, com todas as doenças pré-existentes, e não consegue reagir ao vírus do comunismo. Mas o vírus é o mesmo. Então você imagina que diante do estrago desse vírus, o Bolsonaro diria que os Estados Unidos têm histórico de atleta, né? O Brasil não tem, a Venezuela menos ainda. Mas a gente imagina que os jornais tenham percebido a sinuca de bico que eles ficaram. Será? O que será que eles estão dizendo na Globo News? Mostrando fato consumado, pronto, acabou. Maduro é o presidente, já está com seu certificado, seu título de presidente e não tem mais conversa. O recado do regime é exatamente esse. Se trocar Maduro, eu só peço ao jornalista que acabou de fazer esse comentário que troque Maduro por Lula. Só. E releia exatamente o que ele acabou de falar. Fato consumado, fait accompli, como diziam na diplomacia francesa. Ou seja, agora fica muito mais difícil qualquer tipo de pressão diplomática, inclusive por parte do Brasil, para que Maduro retroceda. Agora essa crise fica pior, porque Maduro se cristaliza formalmente, e as formalidades pesam muito, se cristaliza formalmente no poder, Andréa. Olá, Ariel, já usei a expressão autoproclamado porque o conselho, comandado por ele, com seus aliados e... Não, peraí, André Sadi. É só o conselho da Venezuela que é dos aliados do Maduro? O TSE não era dos aliados do Lula, não? Pelo amor de Deus! Não é possível que não veja as semelhanças. Maduro, Otávio, ignorando esses apelos, o Ariel tinha dito, ele não está nem aí para os comentários do país A, B ou C, e aparentemente ele não está nem aí para essas declarações do Amorim, dizendo que está esperando a ata, que o governo prometeu entregar a ata, é vida que segue. Nada acontece, Maduro... acho que Que estranho, André Sadi, quando você tem um imenso contingente questionando o resultado de umas eleições e as autoridades não estão nem aí, vida que segue, né? Poxa, que estranho, Andréia. Não sei onde que eu já ouvi essa história. Preparando o presidente eleito. Eu acho que o Ariel foi na ferida ali. É um fato consumado para diminuir esse clamor que existe de grande parte da comunidade tem clamor de grande parte da população? De que o Conselho Nacional Eleitoral prove que 1 mais 1 igual a 2. Peraí. Esse é aquele Otávio Guedes, né? Aquele comunista, filho de comunista. Peraí. A autoridade que conta os votos tem que provar que 1 mais 1 é igual a 2? Mas só na Venezuela? É só na Venezuela que tem que provar? E que essa eleição não foi 0 mais 0,5 igual a 2. É isso. Então ele está se antecipando. Deixa eu ver se eu consigo conectar com o Vitor, porque, Vitor, você está em Caracas, você está ouvindo panelaços neste momento, enquanto essa cerimônia acontece, é isso? Poxa, tem panelaços, a população... Exatamente, Sadi. Está muito forte aqui. Onde foi que a gente ouviu panelaços fortes antes, hein? Inclusive, até tentei botar um fone para a gente poder conversar um pouco melhor. E, como eu vinha dizendo antes, existe uma divisão muito grande. Essa foi uma eleição que, como nenhuma outra anterior, ela trouxe uma força muito grande da oposição. É quase como se a oposição tivesse perdido por 51-49, não é, meu caro correspondente? Calma que a coisa piora. Se você acha que o grau de dissonância cognitiva chegou a um nível máximo, não. Calma que piora.
Com o Ariel aqui primeiro, né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Será que dá para chamar o governo socialista bolivariano, apoiado por toda a esquerda mundial, inclusive o Lula, implementando todas as políticas da esquerda e com ódio dos Estados Unidos? Será, rapaz, que dá para chamar de esquerda? Eu não sei. Tenho várias senhoras aqui que eu tenho no Paulo Figueiredo Show como audiência, são as nossas queridas, amadas tias do Zap. Várias delas falam que é feio eu falar palavrão. Mas como reagir a uma frase dessas sem falar palavrão? Eu não sei. Ai, puxa vida. Estou experimentando. Ele até elencava, hoje é um governo conservador. Aí tem um idiota no fundo dizendo esquerda é democracia. É democracia. Isso que eu ia falar. Isso que você ia falar. Você ia concordar com essa imbecilidade. Aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Aliado de evangélicos? Não vejo mais ele com essa... ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria até ir além. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada, zero, não tem mais nada, zero? Será que o problema está no posicionamento do Brasil? Ou será que você é uma besta quadrada e não sabe o que é ser de esquerda? Eu não sei nem o nome desse imbecil. Seria, então... Peraí, alguém no chat me diz, vocês que acompanham o Globo News, qual é o nome desse idiota? Ninguém sabe me dizer. Ninguém sabe nem o nome. Ah, tá aqui. Aloysio Nunes? Não é esse o nome desse cara. Ah, esse é o Aloysio Nunes, ex-senador? Porque o que a gente percebe é um PT apoiando Maduro. Valdo Cruz. Achar Valdo que a Venezuela tem um governo de esquerda. Esse não é tem, na minha opinião, mais. Né? Valdo Pereira. O governo Lula começa a se distanciar. Vocês têm que decidir. Valdo Pereira. Valdo Cruz, Valdo Pereira é um desses dois. Muito bem, obrigado pelo chat. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de urnas. Valdo Pereira, Valdo Cruz. Esquerda é democracia aonde, meu filho? Aonde, meu filho? Que esquerda é democracia? Quem fundou a democracia como a gente conhece foi quem? Esse sistema que você chama de democracia, quem fundou, aliás, não como democracia, com o nome de república constitucional. Mas isso que depois se popularizou como democracia. Você já leu alguma coisa? Já ouviu falar do Tocqueville escrevendo democracia na América? Vai ler os idealizadores desse sistema, o Thomas Jefferson, o John Adams, os Federalist Papers, Alexander Hamilton. Vai lá ler. James Madison, o cara que é o pai da ideia da democracia, né? O dilema madisoniano, onde você tem o direito, a vontade da maioria preservada, mas ao mesmo tempo o direito da minoria. O dilema madisoniano. Não é dilema marxista. A esquerda, meu filho, é a esquerda da Revolução Francesa. É a esquerda do terror. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.